Boa tarde, estamos aqui gravando mais uma videoaula referente às nossas atividades. Vou falar agora com você sobre a disciplina de instalações hidrossanitárias, seria a aula 1.3, projeto de água fria. Eu considero muito importante essa questão do projeto de água fria, tanto é que eu já havia me dedicado bastante aos outros alunos durante o período que estávamos tendo aula presenciais. E ainda vou me dedicar, além desta videoaula, ainda farei uma próxima videoaula para a próxima aula, porque esse cálculo ele vai englobar tanto o cálculo de água fria quanto o cálculo de água quente, porque a metodologia é a mesma. Então, hoje iremos estudar alguns pontos a respeito desses cálculos, deixando a questão da planilha de cálculo, que o pessoal está tendo uma certa dificuldade, para uma próxima etapa. Então vamos lá às nossas aulas. Então, gente, nessa unidade a gente viu todos os itens que completam uma instalação de água fria. Nós conhecemos materiais, vimos reservatórios, vimos barrilete, vimos coluna, vimos ramal. E agora chegou o momento de calcular e dimensionar corretamente o nosso sistema de água fria residencial. Então, dentro ali das situações problemas, né? Então você sempre diz que nós, como engenheiros civis do escritório de projeto, iremos então dimensionar a nossa instalação. Na verdade, não só engenheiros, porque com muita honra eu também estou tendo alguns alunos de arquitetura, quais eu tenho mesmo aprendido. Bom, temos aqui o nosso isométrico, né? Então nós temos aqui a tubulação vindo do reservatório, temos também um ramal independente para bacia sanitária com válvula de descarga, que é recomendado por norma para evitar aquela falta de pressão. E temos aqui o nosso isométrico, que será motivo do nosso maior estudo, é onde você vem com a tubulação do reservatório. E esta tubulação vem descendo, passa por um registro de gaveta, pega uma posição horizontal para alimentar, né, as demais conexões. Aqui são uma descarga, né, um lavatório, um chuveiro. E se a gente for analisar, isso aqui é um isométrico onde ele está representando nesta posição aqui a, a parede do banheiro, e nesta outra posição, aqui nós temos então nesta posição a representação da saída para a pia, um tanque e uma torneira de jardim. Isso é uma coisa bem representativa, mas o que é interessante é que todos entendamos que nesta posição temos o banheiro e nesta posição temos a pia. Então vamos iniciar o nosso estudo utilizando o que? A definição da posição, da altura das peças. Vale ressaltar que nós temos aqui uma tubulação, nossa tubulação horizontal, ela deve estar a 80 centímetros do piso, ou seja, 0,8 metros. Então vamos dar só uma olhadinha aqui no nosso isométrico para a gente começar a definir então essas posições. Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa tubulação horizontal a 80 centímetros e vamos começar agora então a definir a altura. Se formos olhar, nós temos aqui uma bacia sanitária com válvula de descarga, cuja válvula de descarga está a 1,10 de altura. Na sequência, temos a posição da bacia sanitária, 33 centímetros de altura. Caminhando um pouco mais, ainda nós vamos chegando, analisando cada posição. Então, nós vamos ter aqui o próximo item, que seria o nosso registro de gaveta, né? Registro de gaveta, ele está aqui, estão vendo? Ele está aqui a 1,80. E nós vamos agora para a nossa ducha higiênica, que está a 50 centímetros de altura. Vamos agora no nosso próximo. Temos agora o lançamento, né, do lavatório,
a 60 centímetros, se a gente for olhar aqui, né, nós temos, e na sequência teremos o registro de pressão, que nós podemos olhar aqui, ó, registro de pressão, onde é que ele está? Ele está por aqui, de vez em quando até a gente se perde. Olha ele aqui, na sequência nós temos a pia, a 1,10, né? Tivemos também o chuveiro, né, com 2,10, tivemos a pia com 1,10, temos agora o tanque com 1,15, temos a torneira de jardim com 60 centímetros e temos lá em cima toda a parte referente ao barrilete com 3,10, com os nossos dois registros de gaveta aqui. E depois que nós lançamos, né, as peças, então nós temos que dimensionar assim, professor, qual é o diâmetro da tubulação. É uma coisa que tem que ser calculada. Isso aí a gente, se fosse para botar na base do eu acho, não precisava engenheiro, o pedreiro mesmo fazia. Só que engenheiro não acha, engenheiro calcula. Então, existe uma tabela empírica desenvolvida pela norma NBR 5626 de 98, que trata de instalações de água frias, e ela determina que cada equipamento necessite de uma vazão. Então nós criamos uma tabela onde nós temos relacionados o tipo das peças, nós temos a vazão de projeto e temos o peso relativo. Bom, nós vamos iniciar o quarto. Então nós vamos iniciar agora com a colocação das peças. Vamos iniciar aqui pela bacia sanitária. Nós temos aqui uma bacia sanitária com válvula de descarga 32. Então o peso dessa peça seria 32, olha ele chegando aqui. Dando prosseguimento, nós vamos avançando aqui, ó. Nós temos aqui uma ducha. Essa ducha, como ela não está tabelada, eu escolhi colocar ela como um chuveiro elétrico ou como uma pia com torneira elétrica. Então eu considerei um peso inferior, um bebedouro, um próprio bidê, que seria a antiga ducha. Então realmente essa peça a gente não tem, como não temos ela tabelada, nós terminamos fazendo por analogia, o que também não vai influenciar em tanto o nosso cálculo. Nós estamos fazendo uma analogia, nós não estamos desprezando. Dando prosseguimento, nós temos aqui, ó, um lavatório cujo com torneira ou misturador de água fria nós consideramos um peso de 0,3. Avançando mais, nós temos um chuveiro ou ducha com misturador de água fria, ou chuveiro elétrico com registro de pressão. Eu, como moro aqui numa região onde a gente tenha um calor muito grande, eu achei mais conveniente considerar o chuveiro ou ducha, até porque como ele tem um peso relativo maior, se eu for usar um chuveiro elétrico com registro de pressão, eu não vou ter perda, eu não vou ficar com a minha tubulação gotejando água, porque é horrível a pessoa vir tomar o banho, passar o shampoo na cabeça e ficar aquele negócio pingando água na cabeça. Continuando, prosseguindo, nós temos aqui uma pia, torneira ou misturador de água fria, 0,7. Depois nós vamos ao nosso tanque e podemos finalizar com a torneira de jardim, que é 0,4. Então, se meus filhos estão vendo, eu estou aqui, olha, montando uma tabela, tudo legendado, tudo colorido, que é para poder não ter aquele negócio, aquela coisa de dizer, eu não sei o que foi, eu não sei como é. Não, não existe isso. Então vamos agora para o nosso próximo passo, que seria o quê?
calcular a soma dos pesos que passam dentro de uma tubulação. Então vamos aqui, não tem segredo, é só prestar atenção. Vocês estão vendo este tubo aqui? Qual é a soma dos pesos? Ele vai fornecer água para quem? A água que passa por esse tubo só vem para a torneira de jardim. Então qual é a soma dos pesos da água que passa nessa tubulação? Esse mouse tá um saco, eu tenho que descobrir como é que faço. Então nós temos que ver aqui qual é a soma da água que passa para a tubulação. Só estou atendendo a torneira de jardim que tem 0,4. Vamos prosseguir aqui, nós vamos neste pedaço de tubulação. Olha, a água que passa para lá vai atender quem? A água que passa, mouse. A água que passa, ela vai atender o tanque e ela vai atender a torneira de jardim, ou seja, ela será a soma de 0,4 por 0,7. Nesta parte da tubulação agora vai atender quem? 1,8, que seria 0,7 da pia, 0,7 do tanque, mais 0,4 da torneira de jardim. Ou seja, é a soma da seção anterior, mais a nova conexão que foi surgindo. Então, vamos aqui para o próxima etapa. Está atendendo quem? Está atendendo aos 1,80 daqui, somado com essa água que está vindo aqui para o chuveiro, que é 0,4. Próxima etapa, mesma coisa, 2,5, 2,2 mais 0,3, e dando prosseguimento, nós temos aqui, ó, todo esse trecho saindo por 2,6. Aí você pode chegar, minha professora, aqui tem um registro de gaveta. Sim, meu amor, aqui tem um registro de gaveta, mas esse registro de gaveta não está deixando a água sair, a água está passando. A água está saindo para a parte externa da tubulação? Não está. Então o registro de gaveta não conta. E agora nós vamos finalizar aqui na nossa tubulação que atende a nossa gloriosa bacia sanitária. Eu não gosto dessa bacia sanitária com válvula, mas o povo gosta, não tem jeito, a gente tem que fazer, né? Então, o que eu queria é isso, tá ok? Diante da soma dos pesos, né, que nós concluímos na sessão anterior da aula, nós vamos relacionar a soma dos pesos das peças com o diâmetro nominal a ser utilizado. Por exemplo, eu tenho aqui o peso entre 0 e 1,1, eu posso usar uma tubulação de 20 milímetros. Eu, engenheiro Antônio, não gosto da tubulação de 20 milímetros. Ah, mas engenheiro, na norma diz que pode, eu vou botar na... Pode colocar na prova que eu vou dizer que você está certo. Mas a experiência diz que não vale a pena. Então, se eu tenho a soma do peso entre 1,1 e 3,5, nós podemos ter aqui 25 milímetros. E prosseguindo, 3,5 e 18, nós temos 32 milímetros. E assim por diante. Então, nós temos aqui tubo soldável e aqui tubo rosqueável. Gente, eu vivo falando. Tubulação soldável é milímetro. Tubulação rosqueável é polegada. Então, quando o seu pedreiro chegar para você dizendo que quer um tubo de meia, compre um tubo rosqueável e dá a ele, para ele nunca mais falar besteira, para ele voltar e ter que consertar, porque é uma teimosia, é uma mania de não obedecer o que manda a norma, é uma mania de querer manter naquela coisa, que eu sou pedreiro há 500 anos. É por isso que está tudo caindo aí. Então, vamos lá. Nós vamos agora definir, o que nós vamos definir, Antônio? Nós vamos definir o diâmetro da nossa tubulação. Nada mais simples. Vamos lá? Aqui eu tenho quanto de peso? 0,4. Beleza. Por que está 25 milímetros, professor? Porque no slide anterior eu disse que eu não gosto de usar tubo de 20. Gente, eu fico mexendo no mouse porque ele fica desaparecendo toda hora para me irritar. Aí vamos lá. A próxima parte da tubulação, ó. Nós temos aqui um peso acumulado de 1,1, entre 1,1 e 3,5, 25 milímetros. Vamos dar prosseguimento, 1,8, os mesmos 25 milímetros. 2,2, os mesmos 25 milímetros. 2,5, a mesma coisa. 2,6,
Eu já cheguei aqui nos 3,5? Não. Então eu vou continuar com os mesmos 25 milímetros. Agora aqui a coisa já fica diferente, ó. Nós temos aqui 32 milímetros. Então, entre 18 e 44, nós vamos ter aqui uma tubulação de 40 milímetros. Então, gente, eu acho isso relativamente fácil. Assim, eu passei uns 4 dias pensando numa forma de passar isso e a gente finalizar todas as nossas dúvidas a respeito disso. Eu não vejo mais por que existir alguma dúvida em relação a isso. Eu vou passar para vocês aquela atividade. Vocês lembram aquela que a gente fez na sala de aula? Vocês, não sei como é que vocês vão fazer, porque eu acho que eu vou tentar até imprimir em etapas para vocês, para mandar, porque aquilo que a gente vai fazer para preencher a tabela vai ser preenchida na próxima aula. E para que isso possa ser, para que isso possa dar prosseguimento, é necessário que vocês estudem isso e façam. Bom, eu deixei para a última posição a situação do chuveiro também. Então, nós temos aí, ó, um peso de 0,4. Interessante, ó, porque este tubo aqui, este tubo aqui, ele está servindo a tudo que está depois dele. Mas se a gente for olhar esse tubo aqui do chuveiro, ó, parece mal. Este tubo aqui do chuveiro, ele só está atendendo a tubulação do chuveiro. Então, ele poderia ser, sim, com 20 milímetros. Mas eu também, partindo daquele pressuposto que eu prefiro trabalhar com tubo de 25 milímetros, nós vamos trabalhar desta forma. Então, é isso. Nós dimensionamos o nosso isômetro. Mas nós dimensionamos realmente? Não. Por quê? Porque existem alguns fatores que influenciam na vazão, na pressão, na velocidade da água. E um deles é a pressão, que no nosso caso de isométrico, nós medimos isso como uma necessidade de pressão mínima. Ou seja, eu preciso de uma pressão de 1 metro de coluna de água na saída do chuveiro, que é o ponto mais crítico do meu isômetro. Isso é visual, é assintomático. Mas se quiserem também, tem como calcular a pressão em cada um dos pontos. Aí é só questão de calcular. Mas o bom senso já nos ensinou isso. Então, pronto. O que é que acontece? Sempre que eu tenho uma água passando por dentro de uma tubulação, existe uma perca de pressão, que é uma perca de carga, que a gente chama perca de carga distribuída ou perca de carga concentrada. O que viria a ser uma perda de carga distribuída? A perda de carga distribuída é aquela carga que ela perde ao longo da tubulação. Ao passar por dentro da tubulação, estamos perdendo carga. Desceu aqui, sim, está perdendo carga também. E existe a perda de carga concentrada, que é a carga que a tubulação, que a água perde. Eu sempre estou falando água, gente, mas não, na verdade é fluido. Mas nós, como engenheiros civis, estamos calculando aqui um isômetro de um banheiro. É óbvio que o que vai passar aí é água. Então, em cada conexão, em cada válvula dessa, existe uma perda de carga. Então, é interessante que a gente identifique isso e é o nosso próximo passo, após o qual encerraremos a aula e na próxima semana concluiremos a nossa tabela de cálculo de isométrico. Então, tá aqui. O que é que acontece? Nós temos uma tabela de perda de carga localizada e perda de carga concentrada. Ou seja, quando a água passa por um joelho de 90, cujo joelho tenha 25 milímetros, equivale
a ela estar passando em 1,2 metros de tubulação. Então, o que ela perde de pressão nesse joelho equivale a como se ela estivesse atravessado 1,2 metros de tubulação. E assim por diante. Então, nós vamos aqui agora, diante daquele geométrico, nós vamos ver aí quais são as conexões e qual a perda de carga localizada nós teremos. Então, vamos ao próximo site. Pronto, está aqui. Então, gente, nós temos aqui, olha, as peças, que são os joelhos de saída, que seria aqueles joelhos que nós consideramos os joelhos LRM. Então, aqui, ó, nós temos aqui um joelho LRM, seria liso, rosca, metal. Vocês estão aí na internet, é só chegar e digitar joelho LRM. Então, eu tenho um joelho aqui, que nós temos aqui a peça, né, de saída, que é a peça de utilização, que aqui seria o chuveiro. Então, em cada peça de utilização, neste projeto, eu tenho um joelho liso, rosca, metal. A exceção aqui da bacia sanitária, porque aí nesse joelho a gente já acopla diretamente, não existe rosca, né? Mas aí é um caso especial, no caso da bacia sanitária, somente no caso de com válvula. Então, esses valores aqui, na hora que eu vou calcular, eu desconsidero. Eu desconsidero essa perca de carga localizada, porque essa aqui já faz parte da peça de utilização. Então, isso aqui nós vamos deixar desconsiderado. É assim que eu faço. Então, na sequência, nós temos, sim, os joelhos. Aqui, ó. A água, quando vem, ela atravessa esse joelho, vem por esse joelho aqui e atravessa esse joelho aqui. Como nós temos a tubulação de 25 milímetros, então eu tenho um joelho de 90, então eu tenho aqui, ó, a perda de o comprimento equivalente 1,2 metros. Eu deixei esse aqui de 20, que como eu disse, eu não uso, mas eu deixei, justamente para poder mostrar uma coisa a vocês, ó. Quando eu passo a ter esse joelho aqui, ó, com 20 milímetros, então ele tem um comprimento equivalente menor. Ao mesmo passo que chegando aqui, ó, nós temos um joelho de 90 numa tubulação de 32 milímetros. Vocês podem olhar aqui, ó, o comprimento equivalente já subiu. Então, gente, é um conjunto, não é chegar e dizer, o joelho de 90 ele vai ser 1,2, não. É um conjunto entre diâmetro e bitola. Então, no próximo passo, nós temos aqui, olha, nós temos os T's. Então, nós temos aqui um T, dois T's, eles vão surgindo, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 T's. No caso do T, é uma coisa um pouco mais complicada, porque vamos fazer uma análise neste T aqui que faz parte do chuveiro. A minha água está passando por essa tubulação para atender a pia. Então, este T, se eu for calcular a perca de carga da tubulação até a pia, isso seria um T de passagem direta. É claro, gente, a água passa daqui para aqui. Enquanto se ele tiver, então, ó, T de passagem direta de 25, ele equivale a 0,8. Tá bem legal, né? Porém, nós temos um outro tipo de T, que seria esse T utilizado no chuveiro, que é o T de saída lateral. Ou seja, T de saída lateral, ele vai ter um comprimento equivalente, ó. Essa água vem por aqui e sai lateralmente, ela vai efetuar um ângulo de 90 graus. Então, se eu estiver calculando a queda, o comprimento equivalente para calcular a queda de pressão nesse chuveiro, este T é de saída lateral, que para 25, cadê ele? Está aqui, ele equivale a 2,4. Enquanto este mesmo T, que está aqui dando saída para a ducha, mas se eu estiver calculando essa água que está passando aqui para atender o chuveiro, esta água vai passar direto. Então, isto seria um T de passagem direta. Vocês podem olhar, olha, saída lateral, comprimento equivalente 2,4.
Passagem direta, comprimento, o comprimento equivalente de 0,8. Então tem uma diferença grande. Nós vamos agora, as nossas próximas peças, nós vamos ver agora o registro de pressão. O registro de pressão, ele está aqui, ó, é aquele registro que eu utilizo para abrir e fechar o chuveiro. Então nós consideramos como se fosse um registro globo aberta. Olha, ele equivale a 11,4 metros de tubulação. É uma perda muito grande. Então, de repente você tem aí uma construção, você tem uma obra, você tem, sei lá, uma casa que o pedreiro fez, que o chuveiro está com a situação ruim. De repente você pode, ó, trocar esse registro de pressão por um registro de gaveta, por um registro de 1/4 de volta, que vai me dar um comprimento equivalente muito menor. Provavelmente o registro 1/4 de volta vai estar aqui mais ou menos ao nível do registro de gaveta, ou seja, ele passou no registro de pressão, ele perde 11,4 metros de comprimento equivalente, enquanto se ele passar no registro de gaveta, são só 0,2. Então você estaria com uma situação boa. Como aqui, né, nós temos um 4, que seria os registros de gaveta, eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? Só temos que ter cuidado que nós temos aqui um registro de gaveta de 32, cujo comprimento equivalente é 0,3, enquanto o de 25 é comprimento equivalente a 0,2. Vocês já notaram que quanto maior o diâmetro, maior o comprimento equivalente. Talvez alguém pudesse pensar que fosse o contrário, eu mesmo já pensei algumas vezes que pudesse ser o contrário, mas a gente vai vendo as coisas e vai aprendendo. Agora nós temos a entrada direta, que é a entrada que a água entra no tubo pela caixa d'água. Então nós temos aqui, ó, uma entrada normal, ou seja, a água entra na tubulação para atender as nossas necessidades, que nós podemos considerar aqui, ó, 0,4 para tubulação de 25 e 0,5 para 32. E finalizando, nós temos a válvula de descarga, que eu considerei como se fosse uma válvula de retenção tipo leve, foi a coisa mais similar assim, mas não vai se alterar muito não, mas isso eu vou ficar devendo para vocês. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu peço que meus filhinhos dêem um like lá se gostou. Se não gostou, pode esculhambar também, que meus filhos já sabem como eu sou. Não tem problema nenhum. E a atividade eu estou providenciando aqui. Já que eu mando, eu vou colocar esse link, né, eu vou colocar esse link no corporativo lá e a gente vai resolver as coisas.